بسم الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Vamos citar pouco da história de Ibrahim alayhi salam e também da história do início de Meca, porque nessa época agora de peregrinação, de Hajj, a história de Abraão tem tudo a ver com o Hajj. E muitas das adorações que existem dentro das ações que são feitas na peregrinação dizem respeito a Ibrahim alayhi salam. Então, por exemplo, a gente cita o início de Meca. Como é que Meca começou? Era um deserto, era inabitada, não tinha pessoas vivendo lá, não tinha água, não tinha vegetação, não tinha nada, né? E a gente lê no Corão que Allah Azza wa Jal citou uma prece de Ibrahim alayhi salam, dua Sayyidina Ibrahim alayhi salam, لما ترك أهله ترك إسماعيل عليه السلام وهاجر عليها السلام قال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. Então, Ibrahim alayhi salam levou o seu filho Ismail ainda quando ele era bebê. Alguns relatos narram que ele tinha 2 anos e ainda mamava. Ou até mesmo se ele já não bebia do leite da mãe dele, ele ainda era pequeno, né? Então o que ele disse para Allah Azza wa Jal? Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghayri dhi zar'. Se dirigiu a Allah subhanahu wa ta'ala pedindo, rogando: ó Deus, ó meu Senhor, eu deixei parte da minha descendência num vale que não tem plantação, um vale que não tem habitação, um vale que não tem nada, é um deserto, né? Então ele disse: Rabbana liyuqimus salah, como se ele pedisse a Allah Azza wa Jal para que protegesse eles, e ele fez isso por ordem de Allah Azza wa Jal. Aqui tem uma colocação, uma observação muito importante. Essas histórias são conhecidas também entre judeus e cristãos. Só que os judeus e cristãos não creem em Ismail alayhi salam, em Ismael, como um grande profeta. Eles leem no Velho Testamento, em Gênesis, que também de Ismael vai sair uma grande nação. E aí não creem em Muhammad sallallahu alaihi wasallam como o profeta que faz parte da descendência, que é da descendência de Ismail alaihi salam. Então, como se houvesse uma distorção, uma má interpretação, uma alteração, né? Para, assim, a gente lê a história, mas passa desapercebido, normal. Mas o que acontece? A gente quando lê essas histórias, المسلم لما يقرأ هذه القصص تكون فيها إن شاء الله تعالى هداية للمؤمن ويكون فيها رحمة كما قال الله عز وجل وهدى ورحمة للمؤمنين. Essas histórias são orientação. Então, por exemplo, a gente não lê detalhes, não fica pesquisando em detalhes, por exemplo, de quantas pessoas tinham no local, qual era a idade, isso, aquilo, mas no geral, Allah Azza wa Jal dá imagens para você do Alcorão. Por exemplo, das distorções que existem na leitura dessa história, dizem que Sara, a esposa de Ibrahim alayhi salam, esposa de Abraão, que a paz de Deus esteja com ele, expulsou Hajar. Sim, ela ficou com ciúmes, como é da natureza da esposa, da mulher. Porque Hajar deu o filho a Ibrahim alayhi salam e deu o nome a ele de Ismail. Mas não que ela o expulsou, a expulsou e mandou. Aí, por exemplo, na história leem assim: ela mandou Ibrahim levar ela para longe, levar ela para o deserto. E aí Ibrahim mandou ela embora. Por exemplo, essa é uma história que é escrita e é lida e se passa assim desapercebido. Por exemplo, também, entre as distorções, dizem que Ismail, quando esse episódio aconteceu, já tinha nascido Ishaq. Quando nasceu Isaac, Ibrahim tinha 100 anos. Quando nasceu Ismail,
Ibrahim a.s. tinha 86 anos. Então o menino já tinha 13, 14. E aí está escrito lá que Ismael zombou de Isaac. E aí a mãe de Isaac ficou nervosa, mandou Ibrahim mandar ela embora. Qual que é a leitura do muçulmano? E assim o muçulmano lê, e aí aumenta a crença dele. E aquele que não é muçulmano e lê essa história com fonte verdadeira e de maneira correta, se torna muçulmano. E o muçulmano, quando entende essa história, aumenta a sua crença, inshallah ta'ala, e aumenta a sua obediência a Allah Azza wa Jal. Então qual que é a história?